Senzala. E comecei capoeira em 1963, com um grupo de adolescentes. Tinha um amigo meu, Paulo Flores, e ele, o irmão dele, Rafael e Gilberto Flores, tinham passado as férias em Salvador, eles eram baianos, moravam no Rio, e passavam sempre as férias lá, e nessas férias eles passaram treinando lá na academia do Mestre Bimba. Aí quando voltaram, começaram a dar uns treinos com os amigos dele, pessoal adolescente, tipo 16, 17 anos. E eu então era amigo do Paulo, a gente se fazia umas coisas juntos, negócio de escoteiro do mar, fazia uns acampamentos, não sei o quê. E aí ele me falou desses treinos, eu fui para lá e comecei a treinar também. Me empolguei todo também, fiquei entusiasmado com a capoeira. Na época eu lia muito sobre, estava lendo muito Jorge Amado, tinha sempre umas coisas que me despertavam a atenção, as características. Eu sempre tinha um capoeira nos personagens lá do Jorge Amado. E aquilo me atraía, os caras valentes, cara meio assim, mágico, fazia sempre malandro, né? Aquelas coisas assim, a mágica da rua, a magia da rua. Mas bom, então eu comecei a treinar, a gente treinava uma vez por semana ali no terraço da casa do Rafael e do Paulo. E esse grupinho foi treinando, o pessoal, eu fui me interessando mais também, conheci mais uns capoeiras lá perto da minha casa, eu morava em Ipanema, lá no Rio. Aí conheci um pessoal que fazia capoeira de senhor, conheci também um baiano que era formado lá do Mestre Bimba, estava morando lá no Rio. Aí demos treino também, era um grande, um jogador de basquete. E a gente deu uns treinos, depois eu conheci, tinha um professor de física, foi engraçado porque eu e o grande, a gente estava, era Walter o nome dele, a gente estava conversando sobre capoeira no colégio, estudava à noite no Rio de Janeiro, no Colégio Rio de Janeiro, e um professor lá, o Aldir, ouviu a gente falando de capoeira, chamou a gente, eu faço capoeira, eu dou aula de capoeira, não sei o quê, me chamou para ir numa roda, que ele dava aula ali perto, nos domingos, no colégio. Eu fui lá, não tinha, sei lá, um ano, menos de um ano que eu estava treinando, né? A gente tinha aprendido a sequência do Mestre Bimba, a gente treinava nessa base. Eu fui jogar com ele, apliquei a sequência, o cara não saiu da frente, aí tomou uma benção lá, caiu, não, você tem que ir lá treinar lá na roda do meu mestre. Aí eu fui na roda do mestre Arthur Emílio, fazer uma roda legal, lá em Bom Sucesso, peguei um ônibus lá, uma hora e tanto, naquela época não tinha ainda túnel Rebouça, era uma volta, cheguei lá em Bom Sucesso, aí fui jogar, Arthur Emílio era um craque, né? Botava o pé onde queria, na hora que ele queria. E aí ele gostou do meu jogo, tudo, você pode vir treinar aí, não sei o quê, me chamou para ir lá sempre e tal. Mas a gente começou a fazer essas coisas. Então foi uns 2 anos, um ano depois também já treinando, né? Nós participamos, eu e o Paulo, fomos representar o mestre Valdo Santana, irmão do Valdemar Santana. Era um professor de luta livre, um lutador lá. E ele atraía muito pessoal que queria ver capoeira, porque ele era um baiano, né? Um negão, tal, sempre elegante, e tinha uma academia. E ele, como o irmão dele, Valdemar Santana, um lutador famoso que teve lá no Rio de Janeiro, eles tinham origem em capoeira Angola, mas depois tinham se tornado lutadores de luta livre. Mas eles gostavam, né? O Paulo gostava, mas não tinha ninguém que jogava capoeira. Mas ele de vez em quando tinha umas pessoas que procuravam ele para show de capoeira. Aí ele chamava eu, o Paulo, e a gente ia lá. Também tinha uma roda que ele fazia de vez em quando, no sábado, lá tocava um berimbau na academia dele, ali na Cinelândia, lá no Amarelinho, em cima do Amarelinho. E a gente ia jogar lá com o pessoal. E então teve um torneio de capoeira chamado Berimbau de Prata, em 64.
Aí ele chamou a gente, eu e o Paulo, para representar a academia dele. A gente foi e com surpresa tirou o terceiro lugar, atrás do mestre Arthur Emílio e do pessoal do Bonfim, da Academia Bonfim. E aí no ano seguinte, 65, teve um show de capoeira trazido pelo mestre Arthur Emílio, pelo mestre Acordeon, chamado Vem Camará. E a gente foi todo empolgado, era o Acordeon que tinha trazido, fazia um show folclórico, com várias danças, aí tinha capoeira. E vários bons capoeiristas, os melhores caras lá do mestre Bimba, né? Camisa Roxa, o Saci, Cabeludo, tinha um pessoal de cara assim bom. E o Rafael e o Paulo tinham conhecido o Acordeon lá, quando eles tinham treinado lá. Então o Acordeon deu uns treinos lá com a gente, deu umas bandas lá na gente, tudo. E quando ele saiu, o show foi embora, deixou um dos mais novos lá, que era o Preguiça. Aí o Preguiça resolveu ficar morando no Rio de Janeiro, ficou lá treinando lá com a gente. Isso aí vem fortalecendo o grupo. Parece mais ou menos, isso foi em 65. E foi por essa época que Peixinho, Cláudio Danadinho, Itamar vieram também para o grupo, meu irmão Gil já estava lá. E a gente foi treinando e começamos a fazer exibições de capoeira, em clubes, etc. E começamos a dar aula também, porque o lugar que a gente treinava lá no terraço parou de. A gente começou a fazer muito barulho, a parede lá rachou lá de tanta densa que a gente treinava lá nas paredes, esse negócio assim. E tivemos que procurar um outro lugar. Fomos para a Associação Maranhense, a Associação Estudantil Maranhense, lá no Largo do Machado. E aí começamos a dar aula para ter um pouco de dinheiro para pagar o aluguel. E foi nessa época que começou, em 66, a gente fazendo uma exibição, a gente dar o nome. E numa reunião lá, o Paulo Flores sugeriu o Grupo Senzala. E foi quando apareceu o nome Grupo Senzala, em 66, deve ter sido isso, 66. Aí, em 67, teve um convite para participar do Berimbau de Ouro. Aí foi quando a gente teve que pegar aquele nome, Grupo Senzala, e fizemos um estatuto, registramos no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com o nome Grupo Senzala. Os sócios fundadores era eu, Garrincha, era o Paulo, Rafael, eu, acho que o Gilberto e o Preguiça. Eram nós cinco, os cinco fundadores. E o Paulo e o Rafael os diretores. Uma coisa assim. E aí a gente entrou no Berimbau de Ouro e, para surpresa da gente, ganhou. A dupla era eu e Preguiça, o grupo fazia uma apresentação de grupo, e a gente já com uma cancha da regional, do Mestre Bimba. O Mestre Bimba tinha já todo um esquema de demonstrações, que era a cintura, era um jogo que ele chamava de sketch, um jogo pré-combinado, você fazia um jogo de queda, ou um jogo de jogo do dinheiro. Eu nem sei exatamente como é que ele fazia, porque eu não cheguei aí na cadeira do Mestre Bimba. O pessoal que ia lá nas férias escolares iam lá, estavam treinando lá e participavam dessas coisas, né? Mas a gente estava já com essa manha da exibição. Então a nossa exibição de grupo foi muito boa. A gente tinha lá um jogo do pau, o jogo do dinheiro, o jogo da faca, que fazia muito sucesso também. E depois a gente fazia a apresentação da dupla. A dupla tinha que jogar, na época, 5 minutos. Então eu e Preguiça treinavam, tipo assim, 10 minutos para cada um poder jogar assim, 10 minutos. E os nossos 5 minutos a gente planejava um jogo baixo, jogo médio, jogo alto, umas quedas, tudo.
E isso aí foi muito diferente dos outros grupos. Apesar de ter os outros grupos terem capoeiristas talvez com mais experiência do que a gente, tudo, a nossa apresentação foi melhor e o comitê lá que estava julgando deu a vitória para a gente. Em 67, quando foi em 68 foi a mesma coisa. Aí quando foi em 69, eles disseram que a gente era professor, o pessoal o Clube dos Amigos do Folclore que organizava esse festival, esse torneio. E a gente não conseguiu. Aí nessa época acho que o Preguiça fez um outro grupo e botou uns dois alunos dele lá, e a gente botou uns outros alunos lá, que era o Mosquito e o Borracha. E novamente o Grupo Senzala ganhou. Então foi quando a gente ganhou realmente o troféu, porque tinha que ser 3 anos consecutivos, ou 5 alternados. Mas a gente ganhou e nessa época começamos a ficar muito conhecidos, porque fizemos algumas apresentações na televisão, saiu umas reportagens numa revista chamada Manchete. E o grupo então ficou muito conhecido no Brasil. E a gente começou a fazer também, a dar aula em 66 eu entrei na escola de engenharia. E 67 comecei a dar aula lá no Fundão e também uma aula na PUC. E o Rafael começou a dar aula na Fundação Getúlio Vargas também. Então, digamos, uma área onde não existia muita capoeira. E coincidiu com essa época, era uma época onde começou a haver uma revitalização, uma revalorização, um resgate da música brasileira. Surgiu também o movimento da Bossa Nova, né, na década de 60. Então a música brasileira estava tomando um outro papel, o seu verdadeiro papel, né? E mais o lance da Bossa Nova. E também coincidiu com a época da Revolução Militar, onde havia uma repressão muito grande, mas havia uma necessidade de valorização das coisas brasileiras também. O próprio governo, de uma certa forma, dava uma força para isso, o governo militar. Bom, de uma forma ou de outra, com várias explicações, o Grupo Senzala então deu fez um boom, né? Cresceu e a gente preocupou, como a gente não tinha um mestre, a gente treinava com bastante afinco, a gente procurou, daqui a pouco a gente estava assim com grupos grandes de alunos, não precisava de um método de ensino. A gente inicialmente estava usando o método da regional, mas a gente começou a ter necessidade de fazer de uma forma diferente. Começamos a desenvolver, pensar em maneiras de treinar, aí começamos a fazer aquele treinamento em grupo, ao mesmo tempo, pessoal gingando, depois começou a treinar em dupla. Então fomos desenvolvendo alguns métodos, realmente, uma pedagogia de ensino que tem mudado ao longo desses 50 anos. Né? Na época era de uma forma, aí foi variando tudo, mas de uma maneira, os outros grupos, outras associações e tudo, acho que ficaram influenciados também com a nova maneira de ensinar, porque até aquela época, eu me lembro de ter visitado algumas academias e não existia assim, um método de ensino. Os mestres normalmente, o mestre Arthur Emílio, eu vi algumas aulas dele, ele botava o pessoal em fila indiana e mostrava um movimento, aí todo mundo vinha e fazia uma vez aquele movimento. E ele botava um saco, assim, dava um salto, aí dava um chute no saco. Aí os caras tentavam fazer isso, depois era roda, entendeu? Não existia assim. A única academia que tinha um método assim, que eu me lembro de ter visto, na academia do mestre Bimbo. Ele botava, todo mundo fazia um aquecimento lá, fazia a sequência, a cintura, depois era jogo. E as aulas eram curtas, tipo assim, 1 hora de duração. Então e a academia dele era pequena, dava, sei lá, umas 8 pessoas treinando assim ao mesmo tempo, não dava mais que isso.
E a gente começou a dar aula em espaço grande, na universidade, sei lá, 30 alunos ao mesmo tempo, 40. Então, tínhamos que fazer de uma outra forma. E com isso a gente se organizou isso e outros grupos também começaram a pegar esse tipo de método, né? E começaram a fazer também de uma forma parecida. E aí, aí a capoeira cresceu, o Grupo Senzala cresceu nos anos 80. O pessoal teve uns alunos do Peixinho e do Garrincha, e o Samara e o China vieram para cá, para a Europa, e começaram a dar aula. E o Peixinho depois veio, deu um apoio também, veio o Peixinho, Garrincha, Sorriso, e o Tony vieram, fizeram várias aulas aqui durante os anos, aí fizeram o primeiro festival, tipo o primeiro encontro europeu em 87, e a gente até celebrou os 20 anos desse primeiro encontro europeu aqui em Paris, em 97, mas a capoeira então deu aqui na Europa, deu uma crescida muito grande. Eu vim aqui em 89, passei um ano na Inglaterra e comecei a dar aula também. Eu estava estudando, fazendo mestrado lá na Inglaterra, no norte da Inglaterra, em Newcastle. E naquela época então comecei a dar aula com o pessoal perto de Londres, em Harlow. E quando eu saí, fizemos um batizado, até o Garrincha veio, o Paulo Siqueira, foi um negócio legal. E a gente fez um batizado e a partir daí eu passei a vir uma vez por ano para organizar um batizado junto com esse pessoal. E também comecei a organizar lá no Rio um treinamento para esse pessoal poder vir e participar lá, passar sei lá, uma semana ou duas lá no Brasil. E a gente começou a fazer, eu comecei a trabalhar isso junto com o mestre Suassuna, depois junto com o Peixinho, e a gente organizou os capoeirandos. Isso aí deu uma crescida também nessa parte de festivais lá no Brasil, festivais internacionais no Brasil, e trazendo outros mestres para dar aula e fazer um encontro de capoeiristas diferentes, promover lá a vivência lá de capoeira durante uns 2, 3 dias e fazer esse tipo de festival, que é uma coisa que a gente começou a fazer também na Europa, né? O pessoal do grupo, dos outros grupos que vinham para cá, esses encontros, a gente começou a fazer esse encontro de professores e mestres na ocasião de batizados ou mesmo de alguns festivais, tipo lá em Amsterdã. Depois o Sorriso veio para cá há uns 20 anos atrás, lá para Montpellier, sul da França, e começou a desenvolver esse tipo de trabalho também, né? Nos Estados Unidos, o mestre acordeon foi para lá acho que em 78. Em 76 o Gelon Vieira, que era aluno do mestre Ezequiel, também foi para Nova York, mas o Gelon era um cara que trabalhava mais com show, com essas coisas assim, mas ele começou a ensinar também, mas foi o acordeon que uns 2 anos depois deu impulso mesmo, eu acho, assim, na capoeira, na região de São Francisco, na Califórnia. E eu me lembro que o acordeon, uns 5 anos depois de ele ter vindo para cá, para os Estados Unidos, ele levou um grupo grande, assim, tipo uns 40 ou 50 alunos já, para fazer um tour pelo Brasil, São Paulo, Rio e Bahia. E isso aí deu deu um exemplo, talvez, para vários capoeiristas que resolveram ir também para os Estados Unidos. E então teve uma leva de capoeiristas que foi para os Estados Unidos nessa década de 80 também.
E a capoeira deu uma desenvolvida muito grande nesses últimos 20 anos, 30 anos, no cenário internacional, né? O Grupo Senzala tem, desde essa época, começou a vir também professores do grupo, e o trabalho que o Peixinho começou a fazer lá com o Sting, na Dinamarca também, 20 anos atrás, ele deu uma base para que outros capoeiristas viessem também, porque o Sting começou a ir sempre lá no Brasil, ele sempre levava o pessoal, e aí fazia essa conexão. Daqui a pouco foram alguns brasileiros que foram para lá também, para a Dinamarca, e mais gente foi para a Itália, etc. Sei que tá deu uma crescida muito grande nessa, digamos, na capoeira, no Grupo Senzala, aqui na Europa e nos Estados Unidos, no mundo de uma forma geral.